Final dos anos 80. Nós mudamos para uma casa nova. Nosso pai teve uma boa promoção no seu emprego e então pudemos nos mudar para uma casa melhor. Eu teria um quarto só para mim. Eu me dava bem com as minhas irmãs, mas ter um quarto só para mim, qual adolescente não quer? Papai trabalhava na capital e passávamos a maior parte do nosso tempo com a nossa mãe. Não imaginávamos que o que se parecia um sonho, muito em breve se tornaria um pesadelo. Minha irmã mais velha achou a casa sombria e fria. Já minha irmã mais nova achou a casa muito bonita. Eu e minha mãe e minhas irmãs sentíamos saudade de nosso pai, mas ele precisava trabalhar na capital para que pudéssemos ter uma vida farta e próspera. Mas sempre que possível, ele vinha passar com a gente. Então, na primeira semana na casa, coisas estranhas já começaram a acontecer. Achamos que poderia ser roedores, no qual minha mãe chamou um especialista em pragas domésticas, mas ele não achou nada. Deixou algumas armadilhas em locais específicos e em 15 dias voltaria para retirar. Mas no dia seguinte, as armadilhas estavam nas escadas e minha mãe ligou para que ele viesse buscá-las. E isso por si só já era estranho, mas tudo iria piorar. Todas as noites, parecia que alguém jogava bolinhas de gude pelas escadas. Minha mãe tentou disfarçar no início, para que nós não ficássemos assustadas. Mas nas noites seguintes, os pratos da sala começaram a ser quebrados, e então não tinha mais como disfarçar. Algo de sobrenatural habitava aquela casa, e fazia questão de mostrar que nós não éramos bem-vindas. Eu e minhas irmãs passávamos mais tempos fora de casa, mas a nossa mãe estava ficando visivelmente abatida, e isso nos preocupava. Teve dias que as manifestações na casa eram tão agressivas que tínhamos que ir para um hotel para passar o resto da noite. E quando dormíamos na casa, ficávamos todas no mesmo quarto. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a mesa da cabeceira de minha mãe flutuou no ar e foi arremessada contra nós. Por pouco desviamos. Teve um dia que fiquei sozinha na casa, pois estava de dia. Minha mãe e minhas irmãs foram ao mercado e eu estava tomando um suco, quando vi na minha frente um homem alto, velho, vestido num terno preto e rasgado, envolto numa névoa sombria. E ele me olhava e gargalhava. Eu saí correndo e fui esperar minha mãe e minhas irmãs na calçada. Quando elas chegaram, eu estava chorando e tremendo de medo. Minha mãe resolveu ligar para o meu pai e contar o que estava passando. Mas ele sempre foi cético, mas sempre soube que minha mãe não era de inventar as coisas, ainda mais nesse nível. Então ele pediu que minha mãe chamasse um padre ou uma benzedeira, e se não desse certo, então mudaríamos de volta para a casa antiga. Então a minha mãe pediu para um padre gentilmente, após explicar os acontecimentos, que fosse até a casa, exorcizar ou benzer. Mas o mesmo explicou que para exorcizar ele precisava de autorização, mas para benzer ele poderia. Então ele foi, mas não entrou.
jogou a água no quintal e foi embora o mais rápido possível, com um ar de assustado. Até hoje não entendemos a atitude do padre, mas o nosso sofrimento continuava. Minha irmã mais nova chegou a ser empurrada e caiu da escada, precisando engessar o braço. Mas ela jura que antes de cair, alguém sussurrou no seu ouvido, dizendo: "Essa casa nos pertence, vão embora." Minha mãe ficou com medo de levá-la para aquela casa e a enviou para a casa de nossos avós. A minha avó, após ficar ciente dos acontecimentos, indicou uma benzedeira, que ela dizia ser das boas. Então, a minha mãe foi em busca dessa benzedeira, que morava num sítio afastado da cidade. Ela logo que viu minha mãe, disse: "Tá difícil, né, minha filha?" E logo foi rezando para minha mãe, pois disse que ela estava muito carregada. E depois disse: "Conte sua história." A minha mãe explicou tudo a ela, e a benzedeira pediu que minha mãe voltasse no dia seguinte, pois ela iria se preparar. Lembro da minha mãe chegar com um ar mais leve e animada, como há muito tempo não o via. No dia seguinte, como combinado, minha mãe foi no carro dela buscar a benzedeira, que ao chegar nos pediu que deixássemos sozinha e esperasse do lado de fora. Depois de uns 40 minutos, ela saiu exausta e disse que quem morou naquela casa trabalhava com rituais satânicos e que se abriu portais que não foram fechados, atraindo para aquela casa aqueles espíritos atormentados, revoltados, com ódio e que não queria sair mais dali. Então ela disse que conseguia acalmar um pouco, mas que isso duraria uns 15 dias no máximo. Esse era o tempo suficiente para sairmos de lá, antes que algo de mais terrível acontecesse. Então minha mãe ligou para nosso pai. Ficamos felizes em voltar para a nossa casinha antiga, pequena, mas tranquila. Anos depois, mais tarde, ficamos sabendo que a casa pegou fogo, até virar cinzas, pois foi abandonada. Ninguém ficava morando lá por muito tempo, e nada mais foi construído no lugar. Desde então, graças a Deus, mudamos de lá, antes que as coisas piores acontecessem. Bom, esse foi o relato dessa semana. Como sempre, não citamos nome nem locais exatos, pois estamos aqui para contar a história e não expor as pessoas. Então, navegantes, se chegou até aqui, é porque gostou. Então curta, comente e compartilhe. E se inscreva no nosso canal, para que possamos navegar cada vez mais longe e aumentar a nossa tripulação. Gratidão pela sua audiência e até a próxima.